lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Oppenheimer, o novo filme do Nolan para os cinemas que estreia no dia 20 de julho junto com Barbie, e eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo tá saindo hoje e sem spoilers. E assim, gente, que filme, viu? Já vou adiantar aqui pra vocês que eu simplesmente amei e vou falar um pouquinho quais que eram as minhas expectativas, o que eu sabia, né, inicialmente ali do filme e como foi a minha experiência nos cinemas e sobre essa história que eu assisti sem spoilers, é lógico. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente vê em Oppenheimer, né? Oppenheimer foi um cientista, né, um físico quântico que desenvolveu a bomba atômica durante o projeto Manhattan, e aqui o filme ele dá esse contexto geral da história. E é interessante falar isso, gente, porque assim, apesar de ser um filme que conta essa origem, ele não é essencialmente um filme sobre a origem da bomba atômica. A narrativa do filme, e aí eu nem vou entrar em muitos detalhes porque é algo que não tá nos trailers, então é algo que você pode ser surpreendido nos cinemas. A escolha narrativa, ela veio para ampliar um contexto aí da história e acaba trazendo o contexto de criação da bomba atômica. Como é algo que é conhecido para a história, eles não ficam te contando tintim por tintim dessa criação, mas sim os impactos da criação. Se você tá mais familiarizado com a história, talvez você entenda o que eu tô querendo dizer aqui, mas a narrativa que foi escolhida aqui pro filme, ela faz com que eles consigam trazer um contexto mais geral desse momento aqui que a gente acompanha no filme, e eu achei muito interessante, até porque traz um dinamismo pro filme, porque afinal de contas a gente tá falando de um filme que tem 3 horas. Eu preciso confessar pra vocês que assim, gente, eu não senti essas 3 horas de filme, a única coisa que eu senti foi por questões fisiológicas, que eu realmente tava com vontade de ir no banheiro, mas assim, tirando isso, o filme não é um filme maçante, não é algo que você fica esperando pra desenvolver certas coisas, pelo contrário, eu acho que a parte técnica ela complementa muito a experiência, e eu tenho que dizer isso porque assim, a parte técnica é algo que a gente tem que enaltecer aqui nos filmes do Nolan, apesar de ter algumas questões que o pessoal fala bastante como diálogos expositivos, que eu já vou entrar em detalhes com relação a esse filme aqui, mas ainda assim, a parte técnica, quando falada, por exemplo, do som, de construção de cenas, é muito bem feita, e lógico, né, todo o elenco para esse filme, gente, o elenco desse filme tá simplesmente incrível, absurdo. Tem algumas pessoas que eu confesso pra vocês que assim, se você não for no IMDb ver quem que tá no elenco desse filme, você vai ter algumas surpresas muito interessantes, e é até legal porque tem até alguns atores que eu fiquei assim, caraca, nunca imaginaria ele num filme do Nolan, não porque, pelo amor de Deus, o ator não é bom, pelo contrário, só tem ator bom aí, sabe, mas é até interessante ver determinados atores ali numa obra do Nolan. Isso, na realidade, é um reconhecimento pro ator. Então eu tive 3 momentos surpresas aí, que eu posso comentar, de repente, nas redes sociais depois, porque eu não sei se eu vou trazer ainda um vídeo com spoilers aqui pra vocês. Eu confesso que eu preferia até assistir mais uma vez ao filme pra trazer um contexto mais aprofundado, mas o elenco, ele tá simplesmente incrível. Vou entrar em detalhes em alguns, mas temos que falar sobre o trabalho do Cillian Murphy aqui. Gente, ele tá simplesmente incrível. O trabalho dele, inclusive da forma que o personagem ele é construído, é trabalhado dentro desse contexto da história, né? Porque ele vem com essa grande criação, né, da humanidade, é um feito histórico, entretanto com grandes consequências também, né? Já dizia aí o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui, inclusive, eles fazem um paralelo até mesmo religioso, né? E como que eles trabalham essas questões, porque enquanto é algo que está sendo feito, enquanto é o seu feito, é uma coisa, mas quando tem outras vertentes, outras razões ali, né, é que a coisa começa a ser mais questionatória. E também é interessante ver como que eles trazem características de política aqui no personagem, principalmente pela importância do contexto da época. Então aqui no filme eles acabam, claro, trazendo todo o teor político, né, da época, situado ali próximo da Segunda Guerra Mundial. Eles acabam trazendo um contexto anterior a esse aqui no filme, mas logicamente trazendo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então eles trazem muito forte as questões políticas e psicológicas também. Eu achei muito interessante que o filme ele acabou também trazendo
trazendo não só na construção dos personagens, mas também na discussão do impacto social disso no mundo, né, de uma forma geral. Então é muito bom como eles fazem essa questão psicológica. E falando em questão psicológica, uma personagem que acaba fazendo um paralelo muito grande nessa questão ali no Cillian é a personagem da Florence Pugh, que tá simplesmente incrível. Gente, eu sou grande fã dessa mulher, assim, qualquer coisa que ela fizer vai ser maravilhoso, mas eu confesso que eu fiquei apaixonada pela personagem dela. E temos que falar, inclusive, né, da tal cena, sem entrar em muitos detalhes de como essa cena e tal, que o Christopher Nolan já tinha dado entrevista falando que tinha uma cena longa de nudez dos dois. O que eu digo pra vocês é que essa cena específica, ela entra meio que nesse contexto que eu falei de técnica que o Nolan trabalha muito bem, porque aqui nesse filme, ele traz muitas questões sensoriais, seja com relação à explosão, seja com relação a sentimento dos personagens, e essa cena de nudez, ela tem um contexto que faz sentido com que, inclusive, ela seja longa. Então, ele trabalha muito bem algumas cenas se é para causar, por exemplo, certo desconforto ou até mesmo certa ansiedade. Então a cena, como ela vem aqui, ela vem num contexto muito importante, não só para o personagem ali do Cillian, o Oppenheimer, né, mas também para outros personagens, construção daquele ambiente ali, do que tá acontecendo naquele momento. Então, assim, isso é um negócio, gente, que eu tenho que dizer, ele soube trabalhar muito bem, não só nessa cena, mas em várias cenas em que ele trazia sensação. E aí falar dessas cenas específicas é um negócio muito de sentimento, qual que é o seu sentimento ali assistindo ao filme, sabe? Então, por exemplo, em momentos de descoberta, parece que você tá ali naquele momento, sabe? Então, eu acho que ele traz isso muito bem, além do trabalho também feito na acústica, né, no som. Uma coisa que eu preciso dizer é que eu gostei muito que eles respeitaram a questão física, já que a gente tá falando do contexto bem aprofundado de física aqui desse filme, né? Quando existem momentos de som, né, eles acabam trazendo um certo atraso, né? Porque a velocidade do som é diferente. Então eu gostei muito de como eles trabalharam aqui. Isso também é algo que desperta certo sentimento ali no público, e também como eles tornaram as coisas muito visuais. Então, não só nessas cenas que te causam esses sentimentos, mas também em cenas até mesmo para trazer o psicológico ali do Oppenheimer, quando eles estão fazendo essa construção. As faíscas, né, de como se fossem faíscas da bomba, a forma como eles trazem essas questões que são mais sensoriais aí no filme, eu achei assim de uma qualidade incrível, achei realmente primoroso o trabalho do Nolan. E quanto ao áudio, né, eu não sei se vocês lembram, mas por exemplo em Dunkirk, ele já tinha feito um trabalho excelente assim de áudio, que era para trazer o incômodo, por exemplo, dos aviões, né, como se eles realmente estivessem muito próximos, porque o barulho na guerra ali é realmente incômodo, né. Isso também é trabalhado meio que dessa forma aqui, quando a gente tá falando, né, nesse contexto de bomba atômica, de bombas de uma forma geral. Então eu achei que a técnica de uma forma geral, ela foi muito bem trabalhada, sério, não tem o que questionar aqui nesse filme, a não ser, lógico, os diálogos expositivos, né? O Nolan, ele tem, né, esse costume de trazer esses diálogos mais expositivos, que é pra explicar determinada cena, e aí eu acho que a única questão que fica aqui nesse filme é que tem uma grande revelação, e essa revelação já era sentida, já era esperada. Você consegue compreender que o filme cria esse impacto, mas você não essencialmente sente o impacto porque você já imaginava. Agora, tem também um outro momento mais próximo ali do final do filme, que também vem em diálogo expositivo, mas aqui eu já acho que ele surpreende um pouco mais, porque ele preenche a característica de determinado personagem, mas também traz o contexto geral sobre essa história, sobre esse filme, né? E aí, nesse caso, particularmente, eu achei de muito bom gosto, eu realmente gostei, e eu acho que termina o filme num impacto bem interessante. Outros personagens que eu não podia deixar de destacar aqui também são os personagens da Emily Blunt e do Robert Downey Jr. Eu gosto muito de como os personagens eles são trabalhados aqui. Apesar da Emily Blunt ela não ter tanto destaque, eu acho que as características que trazem para a personagem dela, elas são extremamente essenciais. Lembrando que a gente tá falando muito do entorno ali, né, do Oppenheimer, então ela acaba sendo bastante complementar para alguns momentos dele, realmente.
assistir. E aí, dito tudo isso, eu acho que é válido também falar um pouquinho como que foi a minha experiência, qual que era a minha expectativa. O que eu sabia era informações muito básicas. Eu sabia o contexto da história, o que eles iriam contar, sabia parte do elenco, até porque acompanhei muitas matérias, por exemplo, da Premiere, né, que eles saíram ali no meio, porque foi bem no momento de virada ali da greve dos atores, então eles saíram da Premiere. Sabia desse momento da história e sabia que seria um filme do Nolan. Tanto que eu falei aqui, os trailers, eles não trazem exatamente qual o contexto, como que é a forma narrativa essencial do que eles vão contar aqui nessa história. Então, pra mim, eu tive várias surpresas aí ao longo do filme, tanto de elenco, tanto da escolha narrativa para essa história, o contexto mais geral sobre esse determinado assunto, né? Então, pra mim, acabou sendo uma experiência muito surpreendente. Eu não tava esperando que eles fossem explicar tintim por tintim sobre a origem da bomba atômica, então eu gostei muito da relação dos personagens, como ela acontece, acaba trazendo mais um drama, né, pra história. Então eu realmente fui positivamente surpreendida e eu realmente acho que fez muita diferença assistindo uma sala ali IMAX. Eu digo mais por essa questão do som, porque eu lembro que o próprio Dunkirk, né, que nem eu citei aqui, a forma que ele foi trabalhado foi pensado para isso, não só pelos rolos, né, teve toda a piada lá dos rolos do Nolan e tudo mais, mas algumas questões técnicas elas fazem muito sentido. Significa que você precisa só ver numa sala IMAX? Não, mas eu acho que você ter a experiência no cinema faz sim uma diferença para esse filme e pro impacto desse filme. E além disso, né, eu acho que toda a discussão também sobre a responsabilidade e sobre a política inserida e o filme, além disso, né, ele também traz uma discussão do entorno e do envolvimento político, como determinadas coisas são feitas, e esse contexto político, né, ele também acaba trazendo bastante um entendimento tanto da época e direcionamento para as coisas, como que se deu, né? Além de toda essa corrida sempre entre Estados Unidos e Rússia, por exemplo. Eu achei muito corajoso alguns direcionamentos que eles deram aqui pro filme e principalmente sobre esse feito, sobre essa sua criação não se tornar mais parte do seu trabalho, mas como que é o seu trabalho quando ele é exposto para o mundo e como que eles trazem todas essas responsabilidades, inclusive no próprio personagem. Tem cenas assim, gente, que são realmente muito interessantes. E voltando aqui, né, sobre o personagem do Cillian, eu gosto também como eles trabalham algumas características do personagem desde o início, pra gente ter uma compreensão do porquê foi direcionado certos questionamentos dele, né? E outra coisa que eu não posso deixar de falar, gente, eu amo o humor desse filme. Não é que ele, ai, tem piadocas e tal, não. É aquele humor seco, aquele humor irônico em alguns momentos, sabe? Muito no entorno da característica do personagem. Gosto muito como trabalha. E eu acho que isso também diz muito sobre o Cillian Murphy aqui como ator, né? Esses momentos que pedem muito do personagem, como ele entrega, mas também momentos de mais leveza, sabe? Eu acho que ele sabe trabalhar muito bem todas as características. E assim, impecável o trabalho dele aqui. Então, como eu falei, né? Eu realmente saí muito feliz do cinema, eu realmente amei esse filme. É um filme que te dá prazer de ver como as questões técnicas elas são trabalhadas, você fala, caraca, que lindeza ver isso no cinema. É ali que você assina de novo a sua carteirinha de cinéfilo. Sério, tá incrível, eu não poderia estar mais feliz. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra Oppenheimer? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!